Senhor esteja convosco. Eu vos proclamo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Maria, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Padre Marcos, Padre Mauro, queridas irmãs passionistas, querido povo de Deus, já estamos no 16º domingo do tempo comum. O comum é o ministério de Jesus. O comum é o nosso dia a dia. Com o bom Jesus, hoje no 3º dia do Tríduo, em preparação à sua grande festa, Ele vai nos ensinando a dar respostas a tantos desafios do nosso comum, ou seja, do nosso cotidiano. E eu gostaria de começar trazendo a forma que nós chamamos Jesus, o bom Jesus. Diante desse adjetivo dado, mais do que um adjetivo que se dá a Jesus, ao longo do tempo, a devoção popular foi trazendo particularidades ao bom Jesus, para lembrar o bairro, para lembrar a cidade, ou a experiência de fé das pessoas, ou fatos que julgaram miraculosos. Assim aqui nós o invocamos como o bom Jesus do Cabral, este bairro. O bom Jesus da Lapa, o bom Jesus do Pirapora, do Iguape, do Bonfim, da Cana Verde. Eu vou estar daqui uns dias lá celebrando. Parece-me que na diocese de Jacarezinho, a grande novena. Quando nós chamamos Jesus de bom, é interessante, porque um jovem assim se aproximou dele e o chamou: Bom mestre. Jesus disse: por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Mas Jesus não é Deus. Ele se negou a ser chamado de bom, porque mais do que um título, uma vez que tínhamos rabinos que tinham uma bondade e que se expressava, ali aquele jovem não estava trazendo, ou o homem da lei, uma experiência da bondade de Jesus ou da bondade de Deus. Era apenas um jeito de chamá-lo como um tratamento de respeito, como talvez se chamava um ou outro rabino, ou todos, ou algumas autoridades que se destacavam em obras bonitas. Só Deus é bom, disse Jesus. O que Jesus queria daquele homem da lei é que ele de fato chamasse assim a Jesus
o chamasse, mas a partir de uma experiência que ele havia tido na sua vida e que partiu de Deus. E se eu perguntar aqui para vocês, quem é que já fez a experiência da bondade de Deus na sua vida? Levante a mão. Todos nós. Quanta coisa bonita, maravilhas nós temos para contar dessa ação divina, deste amor incondicional por cada um de nós que Deus tem. E esse amor nós chamamos bondade. Jesus diz que num momento, outro, ele chamava quem ele queria. E Deus chama, nos dá uma vocação e uma missão nessa terra, porque Deus é bom. E não adianta questionar outros pormenores. Aqui eu gostaria de trazer uma observação, ou uma afirmação de Santo Tomás de Aquino, quando fala da misericórdia de Deus. É da essência de Deus ser misericordioso, e eu diria ser bom, porque a bondade se expressa na misericórdia, como da essência de Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Esse Deus que é amor e na sua essência é misericórdia, sempre se expressou e se comunicou com os homens e as mulheres da terra como Deus de bondade. Então é justo que quando nós olhamos para Jesus e quando invocamos o nosso Salvador, nós o chamemos, não por um título apenas ou porque sabemos, mas porque experimentamos no dia a dia das nossas vidas, sobretudo em momentos de dificuldades, dores, angústias, grandes desafios, o bom Jesus, o Deus de bondade, o Deus que me socorre e protege, como quantas vezes os salmistas os descrevem, e salmos belos que falam da bondade divina. A primeira leitura de hoje, ou as leituras de hoje, falam da hospitalidade que é preciso entre nós, mas é preciso que nós olhemos para o bom Jesus, que por primeiro, em nome do Pai, e para nos direcionar ao Pai, mostrou a hospitalidade do Pai para conosco. E entre tantas afirmações de Jesus, nós temos um convite belíssimo e profundo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, vocês que no dia a dia carregam pesados fardos, vocês que sentem o peso da cruz de tantas formas, aprendam de mim. Descansar e aprender do coração de Cristo, um coração que hospeda homens e mulheres, pecadores e santos, e sobretudo em momentos de peso, de cansaço, de desânimo, desesperança, perca do sentido da vida e tantas outras formas de ausências e necessidades na realidade humana. Deus é aquele que nos hospeda por primeiro, quando não quis ficar afastado do ser humano que pecou. E aí vemos na primeira leitura um Deus que se aproxima de Abraão e da sua família, da sua esposa Sara. E aqui nós vemos um exemplo de humanidade, Abraão acolhendo. Aqui já é uma figura da Santíssima Trindade. 3 homens, 3 anjos foram acolhidos por Abraão. Se Deus nos acolheu descendo e vindo fazer morada entre nós no seu Filho Jesus, Abraão acolhe em nome da humanidade aquele que foi e é o pai da fé, este Deus que se revela. E aqui aparece em algum momento no singular, outras vezes no plural. Ele é 3, mas ele é um. São 3 pessoas, mas é um único Deus. E é possível hospedá-lo, habitá-lo para dentro de nós, trazê-lo. E nós fizemos isso no dia do Santo Batismo. Quando o Espírito foi derramado em nossos corações, lembra Paulo, e nós abrigamos, e nós nos tornamos por excelência
a morada deste Deus unitrino. Abraão prefigurou o que pela graça batismal se daria conosco e depois nos demais sacramentos. Um Deus que nos abriga e nos hospeda, nos convida a fazer o mesmo, porque é a expressão da bondade. Quem é bom abre o coração para acolher. Quem é bom sai de si para acolher. Assim o ser humano, nós católicos, quando chamamos o bom Jesus, na maioria das vezes nós o vemos na flagelação, na crucifixão, numa condição de sofrimento. É estranho, não é? Olha o bom Jesus do Cabral, do Pirapora, da Cana Verde, da Lapa, do Bonfim. Ou é Jesus da flagelação, ou é Jesus crucificado. Onde está essa bondade num homem chagado, num homem sofredor? A leitura que precisamos trazer nos maiores momentos da vida são aqueles dolorosos, as marcas maiores. São as feridas do passado, das doenças, a Covid-19 ainda entre nós. Quanta gente sofreu e ainda está sofrendo. De alguma forma, eu e você, todos nos adoecemos. Se não foi fisicamente, foi psicologicamente, espiritualmente. Todos fomos e ainda estamos feridos. Por isso, quando olhamos o Cristo e chamamos de bom Jesus, sobretudo na sua paixão e morte, é porque são os momentos de maior peso na existência humana. E aí não são outros seres humanos que nos podem socorrer. Não são outros seres humanos, por mais que tenham compaixão e solidariedade, que podem nos abrigar nos seus corações. A maior solidariedade é a de Deus para conosco, pois a paixão de Cristo, pois a morte de Cristo é uma plena solidariedade do céu para com a terra, do divino para com o humano, onde São Paulo da Cruz se extasiava diante dessa paixão e morte e dizia: a maior, mais estupenda obra do amor de Deus para com o ser humano. Uma bondade que se expressa num Cristo chagado, num Cristo flagelado, num Cristo de coração aberto que sangra quando olhamos para o coração de Jesus. Uma bondade que se expressa num Deus que mostra o seu coração, mostra a sua carne, porque a nossa carnalidade precisa de força, precisa de ânimo, precisa desse vigor do céu, para que nós continuemos na terra, abraçados à vocação que Ele nos deu e cumprindo nossa missão com perseverança, com fidelidade e com alegria, como pede o Papa Francisco. Não basta levar a cruz que é arrastada pesa e nós vamos ao chão. É preciso então que na alegria do Evangelho nós saibamos olhar para o Cristo e para nós, e saibamos a partir do Cristo enxergar a paixão do mundo, tantas outras carnes humanas, tantos outros seres humanos que também sofrem. Pois se a paixão de Jesus continua em mim, que sou membro deste corpo místico, igreja, também está no meu irmão e na minha irmã, que de uma forma ou de outra, neste exato momento, aqui estamos, quando contemplamos o Cristo, muita gente está sofrendo e precisando deste Deus da consolação, deste Deus solidário, desta bondade que se expressa através de Jesus, que é de toda a Trindade Santa, para nós, pobres criaturas, filhos e filhas de Deus, que precisamos da atitude de Maria no Evangelho, estar aos pés do Mestre, escolhendo a melhor parte, sabendo ouvir sua palavra, sabendo ouvi-lo para ver qual a vontade de Deus em nossas vidas, mas também sabendo nos ocupar
com aquilo que agrada ao Senhor e Ele necessita, como Marta, que foi preparar o almoço para acolher bem a visita, o amigo querido que havia chegado, Jesus Cristo. Hospitalidade e escuta, oração e ação. O bom Jesus me ensina, no dia a dia da minha vida, a ter gestos de bondade, de amor, de misericórdia. Pois não basta apenas a devoção, o olhar ou a invocação de Deus como bom. É preciso que nós sejamos como Ele. Há um ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é, não é assim? Então, se eu sou filho de Deus, se cremos que somos, então devemos ser de fato a imagem e semelhança dele, não de outro Deus que criamos segundo aquilo que queremos, ou segundo a imagem e semelhança nossa, do nosso querer, segundo aquilo que achamos o jeito de viver a religião, praticar a fé ou testemunhar o Evangelho. A bondade é exigente, o Evangelho é exigente, mas a força vem de Deus e não é impossível. Olhe os santos e santas na história da igreja e sobretudo a Virgem Maria, que hoje a invocamos como Nossa Senhora do Carmo. Que a bondade do bom Jesus, que a bondade da que vem primeiro pela sua mãe ou através dela, e dos santos e santas que intercedem por nós, nos ajudem a viver nessa contemplação e ação que Jesus tão bem viveu e ensina para seus seguidores e seguidoras, seus discípulos missionários. Vamos fazer um instante de silêncio, pedindo a Jesus que o imitemos na sua bondade, que o sigamos com gestos e ações de bondade, vencendo dentro de nós a irritação, a tendência para a maldade, a vingança e o ódio, a divisão e a violência. Este é o mundo aí fora, mas não é isso que ensina o bom Jesus do Cabral. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia.